Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro adorava passear pelos campos, observar os animais e não era capaz de esconder o desejo de se tornar um grande caçador. Quem me dera ser mais crescido, assim poderia acompanhar o meu pai nas suas caçadas. Desde muito cedo, o seu pai, Dom Afonso IV, preocupado com o futuro do reino de Portugal, tentou arranjar-lhe um casamento. Pedro cresceu e, com 20 anos, o seu pai anunciou: Pedro, chegou a hora de casares. Virá de Castela Dona Constança, uma rapariga linda e filha de um homem muito rico. Tenho a certeza de que serão muito felizes e darão a este reino muitos e bonitos herdeiros. Tempos depois, quando regressava de um passeio a cavalo, Pedro cruzou-se com uma carruagem que transportava 2 raparigas. Ficou fascinado com uma delas. Ao chegar ao seu palácio, encaminhou-se para o salão mais majestoso e ficou surpreendido com o que viu. As 2 raparigas da carruagem estavam ali e conversavam animadamente com a mãe de Pedro. Não queria acreditar na beleza de uma delas. Tinha os cabelos soltos, uns longos caracóis dourados e os olhos de um azul muito cristalino. Também ela olhava ao príncipe de uma forma muito especial. Pedro estava certo de que esta seria a sua mulher. Mal o viu aproximar-se, a sua mãe disse: Vem até aqui, Pedro. Vem conhecer Dona Constança. Pedro chegou junto da sua mãe, que continuou: Aqui tens, Pedro, aquela que há de ser a futura rainha de Portugal, Dona Constança. E esta é a sua dama de companhia, Inês de Castro. Pedro parecia não ter ouvido bem ou não ter percebido aquilo que a sua mãe lhe tinha acabado de dizer. É que a rapariga que cruzava com ele o seu olhar era apenas a dama de companhia de Dona Constança. Sentiu-se perdido, sem saber o que fazer. Tinha acabado de se apaixonar pela mulher errada e agora era tarde demais. Pedro casou com Dona Constança e procurou ser feliz com a mulher que lhe tinha sido destinada. No entanto, o seu amor por Inês aumentava de dia para dia. Uma manhã, ao cruzar-se com ela num dos corredores do castelo, não resistiu e disse-lhe: Amo-te, Inês. Não suporto mais esconder aquilo que sinto por ti. Inês mostrou-se muito confusa. Desejava ouvir estas palavras desde o dia em que o tinha conhecido, mas sabia que o seu amor era impossível. Por isso, respondeu-lhe: Também eu te amo, Pedro, mas não podemos trair Dona Constança. Como a tua voz é doce, Como é franco o teu olhar, que mãos lindas, que pele suave, que vontade de cantar. Querido Pedro, conheci-te e a minha vida mudou. querida Inês, foi o destino que em Portugal nos juntou. Nós só queremos ser felizes, sem fazer mal a ninguém. Viver este grande amor que nos faz sentir tão bem. Nós somos Pedro e Inês, o nosso amor é total. Tal paixão toda serena, de alcance mundial. Percebi que eras tu, logo no primeiro olhar. O amor da minha vida e eu sem poder falar. Que vai ser de nós, ó Pedro, o que podemos fazer? Sentir a felicidade e a vontade de dizer:
Nós só queremos ser felizes, sem fazer mal a ninguém. Viver este grande amor que nos faz sentir tão bem. Nós somos Pedro e Inês, o nosso amor é total. Tal paixão tornou-se lenda de alcance mundial. Já me assusta, tenho receio por nós. Não te aflijas, querida Inês, ouço tremer a tua voz. Não é preciso ter medo, estamos juntos sem temor. Seja qual for o destino, é maior o nosso amor. Nós só queremos ser felizes, sem fazer mal a ninguém. Viver este grande amor que nos faz sentir tão bem. Nós somos Pedro e Inês, o nosso amor é total. Tal paixão tornou-se lenda de alcance mundial. Dom Afonso IV era um homem muito atento. Ficou furioso com os rumores desta paixão que começaram a chegar-lhe aos ouvidos. Tinha de agir rapidamente. Esta situação não podia continuar. Vou afastar Inês do reino. Hoje mesmo regressará a Castela. Os problemas deixarão de existir. Mas nem isto fez com que Pedro esquecesse Inês e desistisse do seu amor. Um dia, ao chegar ao palácio, foi surpreendido pela notícia da morte da sua mulher, Dona Constança. Agora nada podia impedir a sua paixão. Vou fazer com que Inês regresse a Portugal. Fica a viver em Coimbra, na quinta junto ao mosteiro de Santa Clara. E aí seremos felizes. Assim, durante uns tempos, os dois viveram felizes. Dom Afonso IV não estava de acordo e tudo fez para os tentar separar. Não posso permitir que o meu filho, futuro rei de Portugal, se case com essa mulher. Os conselheiros apoiaram esta decisão e sugeriram: só resta uma alternativa: fazer desaparecer Inês de Castro para sempre. Assim, partiram à procura de Inês e terminaram com a sua vida. No final do dia, ao voltar de uma caçada, Pedro viu aproximar-se de si um cavaleiro que lhe trazia uma notícia tenebrosa. Inês de Castro estava morta e o culpado era Dom Afonso IV, seu pai. Pedro ficou sem saber o que fazer nem o que pensar. O desespero encheu o seu coração e com muita raiva prometeu: O meu pai pagará pelo que fez. Honrarei a minha amada e a sua morte será vingada. Dom Pedro jurou vingança aos que mataram Inês. Prometeu fazer justiça e a verdade é que é
chama cruel por vingar a sua amada. Outros tentam perceber a sua ação desesperada. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. A justiça é para todos, é Dom Pedro quem o diz. Para quem magoou Inês e para todo o país. Quando Pedro governar, vai percorrer Portugal, defendendo os mais pobres com uma justiça igual. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. Ficará na nossa história como um rei apaixonado, incansável justiceiro, por muitos admirado. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. Quando ele subir ao trono, será Dom Pedro I, rigoroso e exigente, é o nosso justiceiro. Alguns anos mais tarde, o seu pai morreu e Pedro deixou de ser príncipe e passou a assumir a função de rei de Portugal. Finalmente, podia tornar rainha a sua amada. Agora que eu sou rei, tu, Inês, serás para sempre a minha rainha. E numa cerimónia muito grandiosa, Dom Pedro fez vingar a morte da sua amada e coroou Inês de Castro, rainha de Portugal. Por ter sido muito justo, o rei Dom Pedro I quis vingar o seu amor, ficou pois o justiceiro.